Nós temos olhado para esse assunto do discipulado, da vida discipular. Temos já há alguns meses, tem aí mais de 2 meses que nós estamos vendo esse assunto, olhando com um pouco mais de atenção e cuidado os textos bíblicos que nos orientam nesse assunto e também algumas literaturas. Já vimos alguns livros e já aprendemos bastante coisa. E hoje eu quero dar uma olhada num texto com vocês, mas com um pouco mais de atenção para ver o que a gente consegue extrair desse texto, porque são palavras de Jesus, e são palavras de Jesus falando sobre discipulado, falando sobre o que precisa para ser discípulo dele. Então acho que é importante a gente olhar para as palavras de Jesus, porque todos os livros que a gente estuda, todos os materiais que a gente usa, eles são importantes, eles são bons, porque tem gente que tem uma vocação específica, tem um chamado específico, então recebe de Deus uma capacitação específica para aprofundar mais no conteúdo. Algumas pessoas têm o privilégio de viver estudando, e alguns têm o privilégio ainda maior, que é viver estudando a Bíblia. Então tem gente que recebe, que vive de estudar a Bíblia. Tem muita gente que vive disso, tem tempo, dedica o tempo integral para isso. Então eles, por conta desse privilégio, que é um privilégio de poucos, eles conseguem aprofundar mais em algumas questões que nós, pela correria do dia a dia, pelos afazeres, por uma infinidade de questões, a gente não consegue, às vezes, sozinhos, chegar a algumas conclusões no texto bíblico. Só nós e a Bíblia. Porque a gente não tem o tempo hábil, porque a gente não tem aquela vocação específica, porque não temos aquele dom específico, mas algumas pessoas receberam do Senhor essa capacitação e esse chamado. Então é muito bom a gente estudar tudo que todo mundo está falando sobre a Bíblia, para ampliar o nosso conhecimento, a nossa percepção. Tem gente que olha o texto e vê coisas que a gente não vê. A gente passa anos e anos lendo aquilo, ouvindo sobre aquilo, e de repente a pessoa mostra um negócio que a gente, meu Deus, como que isso estava aqui a vida inteira eu não reparei. Então, todas as literaturas que a gente tem usado e que a gente vai continuar usando, elas são boas, mas todas elas estão submissas ao texto bíblico. Na minha biblioteca, eu costumo organizar os livros de uma determinada maneira para que eu possa achar o mais rápido possível. E eu tenho o costume de, na prateleira do chão, né, tem os livreiros, e tem uma prateleira que fica bem baixinho assim. E aí eu gosto de colocar ali todas as Bíblias. Todas as Bíblias de todas as versões, traduções, idiomas, eu boto na primeira prateleira lá de baixo. E aí, da segunda para cima, eu coloco os livros organizando de acordo com o que minha cabeça faz sentido. E aí, em cima de tudo, eu tenho uma Bíblia grandona que eu ganhei da minha sogra, que ela tem aquela lateral assim, dourada e tal, e ela tem um suporte, quando coloca ela aberta assim, ela fica bonita. Então eu coloco todas as Bíblias embaixo, e depois em cima de todos os livros eu coloco essa Bíblia grandona.
E eu gosto de organizar a biblioteca assim. E o que eu quero dizer com isso é que a Bíblia é a base de toda a teologia. E a Bíblia está acima de toda a teologia. Isso faz muito sentido para mim, porque aqueles cerca de 3.000 livros que eu tenho, aliás, eu tinha, não sei se ainda tenho, porque eles estão encaixotados, já tem 2 anos, com esse negócio de faz frio, faz calor, faz frio, faz calor. Quero nem ver na hora que eu abrir as caixas como é que vai estar aquilo. Mas eu sempre gostei de olhar para todos aqueles livros e não deixar de lembrar que acima de todos aqueles livros está a palavra de Deus. E abaixo, dando base para todos aqueles livros, está a palavra de Deus. Porque é muito bom a gente aprender coisas sobre a Bíblia com quem estudou pouco mais do que nós, ou muito mais do que nós. Mas a gente não pode esquecer que o texto bíblico ele é soberano sobre todos os outros textos acerca da Bíblia. E a Bíblia é um livro tão incrível que não existe, ela é best-seller, né? Disparado. É o livro mais vendido, mais traduzido, mais doado. Tudo que você imaginar, qualquer coisa que se possa contar sobre livros, a Bíblia é campeã. Qualquer coisa que você imaginar. Aí tem a Ilíada de Homero, também foi bastante traduzido, não chega aos pés da Bíblia. Aí tem alguns autores mais recentes, o Paulo Coelho andou fazendo um sucesso, depois o Tolkien, venderam muitos livros, foi traduzido em alguns idiomas, mas não faz nem cosquinha na Bíblia. Então, e tem uma outra característica, que eu acho que é a mais fascinante para mim, que ela é mais traduzida, mais lida, mais vendida, mais doada, isso tudo ok. Mas tem uma característica da Bíblia que eu acho que ela, em todas ela ganha disparado de todos os livros. Mas nessa característica ela esmaga mesmo, é humilhante para qualquer outro livro. Quando você olha nesse aspecto que eu acabei de falar. Eu não tenho muito livro. Eu não tenho muitos livros, mas eu tenho cerca de 3.000 livros na minha biblioteca. Todos eles para me ajudar a entender melhor a Bíblia. E eu não tenho muita coisa. Se você for numa biblioteca de uma faculdade teológica grande, são bibliotecas de 30, às vezes 40, 50 mil volumes. Todos aqueles livros ali, no nosso Seminário do Sul, na Tijuca, eu acho que é a maior biblioteca batista que nós temos, eu acho que é a do Seminário do Sul, na Tijuca. E é um ambiente mais ou menos do tamanho aqui dessa parte onde tem as cadeiras aqui, ó. É um ambiente mais ou menos desse tamanho, talvez um pouco maior. É só a biblioteca. São, parecem assim 2 capelas, mas na verdade é uma biblioteca e do lado é uma capela. Deixa eu mostrar para vocês. Acho que tem aqui no Google, né? E eu acho lindo a maneira como eles fizeram. Os gringos que fizeram, né, gente? Os americanos é diferente mesmo. Né? Em tudo não, mas em algumas coisas eles tiram onda mesmo. Aí, olha isso. Eu acho maravilhoso isso aqui, ó. Que tem a biblioteca, e do lado da biblioteca, olha aqui, ó. Deu para ver? Mais ou menos, né? Gente. Um dia nós teremos condição de ver tudo com clareza. Eu acho que aquela foto ali... essa daqui, ó. Essa aqui vai dar para ver legal. Porque... não vai dar para ver, mas aqui é a biblioteca, ó.
Está vendo que tem uma frasezinha escrita ali? É uma frase em grego. Prosexe tu diagnoia. Que é 1 Timóteo, acho que 4:11. E aqui é a capela, onde acontecem os cultos. Aí a frase é, Keruxon tu logos, que é também 1 Timóteo 4, acho que 2, 3. A frase que está escrita na biblioteca é a orientação de Paulo a Timóteo dizendo, aplica-te à leitura. E a frase que está escrita na capela é, prega a palavra. Duas orientações de Paulo a Timóteo, e eu achei genial isso. Então são esses dois prédios lá, não são muito grandes, mas também não são pequenos, onde a gente tem ali a biblioteca, na esquerda a biblioteca e à direita é a capela. E tem um detalhe, que eu também acho muito interessante, acho que nessa aqui vai dar para ver melhor. Está vendo? Em cima da biblioteca tem um quadrado e ele tem um desenho mais ou menos como se fosse assim, o desenho dele. Ele é quadrado, mas ele tem uma coisa meio como se fosse assim. E em cima da capela tem aquele negócio lá que eu não sei como é que chama, que é pináculo, sei lá. E isso também tem um significado, porque ali é a biblioteca. Então a ideia é que Deus vai iluminar a gente, Deus vai vir na gente para a gente entender a Bíblia. E do lado, como é a capela, aí a nossa adoração vai subir para Deus. É isso que significa aquele negócio ali em cima. Então aquele pino fazendo assim, quer dizer, daqui vai sair a adoração que vai para o céu. E no lado, na biblioteca, do céu vai vir a iluminação e a revelação para ajudar a gente a entender a Bíblia. Interessante, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente lê muito, a gente estuda muito, a gente ouve muita gente. Mas a nossa prioridade deve ser ouvir a Jesus. Então, assim, o que Jesus falou tem que ser levado em consideração acima de qualquer outra voz, qualquer outra opinião. Às vezes a gente é muito vaidoso, às vezes soberbo, às vezes prepotente, e a gente acha que a nossa opinião é a opinião mais válida do universo. Porque eu acho, porque eu penso, porque eu... E aí a gente precisa ter a humildade de reconhecer que a nossa opinião não vale tanto assim não. Porque tem tantas opiniões. E por mais que a gente tente fazer da gente o centro do nosso universo, o exercício cristão diário é não fazer de nós o personagem principal da nossa história. Esse é o nosso maior desafio. É a gente entender que o principal é Deus, a glória é de Deus. Que a Bíblia é um livro que glorifica a Deus. Porque a gente foi muito influenciado, porque a última fase, a última era, a última idade da humanidade é a idade moderna. Agora nós estamos na pós-modernidade, ou seja, é depois da modernidade, mas a gente ainda não tem um nome para essa idade. Alguns já estão sugerindo como idade mídia, mas a gente precisa ainda de mais uns 100 anos para definir qual é a principal característica desse tempo, que não é mais modernidade. Então você tem a idade antiga, você tem a idade média, a idade moderna, e agora não é modernidade mais. Desde a Segunda Guerra Mundial, o Ocidente tem vivido uma mudança na sua maneira de existir, que é diferente do que era a modernidade, que terminou aí na década de
60, 70, 80, já tem ali fortes indícios de que a humanidade não seria mais moderna. Então, a gente chama de pós-modernidade para dizer, é um tempo depois da modernidade. E aí tem gente que chama de modernidade líquida, hipermodernidade, os sociólogos, né, cada um na sua ótica. Mas o fato é que a modernidade, ela colocou o homem no centro. É uma idade antropocêntrica. Diferente da idade antiga, que colocou Deus no centro, a divindade. Ainda que não fosse o Deus de Israel, mas na idade antiga, todos os povos tinham a divindade como centro. Então, se eu tive uma boa colheita, não é por causa da semente, não é por causa da técnica agrícola que eu usei, não é por causa não, é porque Deus quis dar uma boa colheita para nós. Então a divindade do povo está no centro do povo. Aí começa então a Idade Média, que é chamada pejorativamente de Idade das Trevas, porque aí a igreja ficou no centro. Então qualquer um que discordasse da igreja ia para a fogueira. Então você tem Deus no centro, a igreja no centro. Na modernidade é o homem no centro. Iluminismo, racionalismo, tudo começa aí. Então, os homens começam a discordar da igreja, motivados pela reforma protestante. A Bíblia começou a ser traduzida na língua do povo, começou a ser copiada, e com a invenção da imprensa pelo Gutenberg, na Alemanha, e ele inventou a imprensa, ou prensa, os dois nomes estão corretos, é porque chamava mesmo imprensa, que organiza as letras, passa tinta e tchuf, né, prensava. Aí depois esse nome imprensa passou a significar tudo que diz respeito a jornalismo e reportagem. Mas o nome é do objeto que o Gutenberg criou. E ele criou na demanda do Lutero. Eu preciso fazer Bíblia mais rápido. Copiando à mão está muito devagar. E tem muita gente que precisa da Bíblia, a gente precisa inventar um jeito de fazer Bíblia mais rápido. E aí o Gutenberg desenvolveu a imprensa, que é o que hoje a gente chama de impressora. Então, na Idade Moderna, a Bíblia voltou para a mão do povo, o povo começou a ter acesso ao conhecimento, à leitura, às ciências começaram a se desenvolver. A igreja tentou abafar aquele movimento, mas aquele movimento cresceu mais do que a igreja não conseguiu contê-lo. Então o homem foi colocado no centro. Só que, e aí alguns lemas europeus daquele tempo, e esse movimento é sobretudo europeu, que é inclusive nesse tempo que tem o movimento da Europa em direção às Américas, e aí a gente tem Inglaterra, Espanha e Portugal, né, chegando aqui e dominando. Tudo foi no período da modernidade. Muito desenvolvimento científico, tecnológico, etc. E aí lemas como liberdade, igualdade, fraternidade, que o homem está no centro. Liberdade para o homem, né? Igualdade para o homem, fraternidade, os homens precisam se unir. Ordem e progresso. Se a gente colocar as coisas em ordem, vai tudo progredir. Todos são lemas modernos, que colocam o homem no centro, e a humanidade, sobretudo ocidental, ela acha que por muito conhecimento ela vai melhorar. Quanto mais a gente desenvolver a ciência, a gente melhora. Quanto mais a gente desenvolver o conhecimento, a gente melhora. Quanto mais a gente desenvolver tecnologia, a gente melhora. E qual foi o resultado disso 400 anos depois? 2 guerras mundiais. Na Primeira Guerra foi o primeiro soco
que a humanidade ocidental levou, mas ela não foi nocauteada. Mas aí veio a Segunda Guerra. Então você tem ali de 1910 a 1942, a Europa se matando e outros países sendo aliados de um lado ou de outro, e o pau quebrou para todo lado, e todo mundo se matou. Aí a humanidade começou a perceber que a modernidade não deu um bom resultado, porque eles ainda estavam se matando, porque os povos primitivos, que não tinham ciência, que não tinham conhecimento, que não tinham nada, aquele povo antigo, né, que escrevia ainda no papiro, no barro, aquele povo é primitivo, por isso que eles brigavam, por isso que eles faziam guerra, porque eles eram, né, não tinham conhecimento. Agora, nós temos todo o conhecimento, então a gente não vai brigar nunca. Só que aí vem duas guerras. Cadê a liberdade? Cadê a igualdade? Cadê a fraternidade? Todo mundo se matou. Aí, os filhos e netos daquela geração que se matou, não queria saber nada de guerra. Aí você tem um movimento de fuga das instituições, porque as instituições levaram à guerra. Então começa a cair de interesse tudo que é relacionado ao militarismo, às regras, à disciplina exacerbada. Por quê? Aquele estilo de vida militar matou milhões. E aí vem, décadas de 50 para 60, uma efervescência cultural, de música, de dança, de teatro, manifestações artísticas. E aí isso produz a década de 70, que é o movimento hippie, paz e amor. Por que que o lema do movimento hippie é paz e amor? Porque a gente não quer fazer guerra mais, a gente não quer se matar. Então o que é que todo mundo quer agora? Todo mundo quer um pedaço de natureza para plantar um negócio para comer, usar alguma coisa que deixa mais relaxado e ficar ali até morrer. Curtir uma boa música, comer tudo orgânico, ou seja, tudo que aquela sociedade moderna criou foi rechaçado por essa geração que não queria mais aquilo, porque entendeu que aquilo produzia guerra, e eles não queriam mais guerra. E aí vem os grandes festivais, o Woodstock, e aí vem os festivais aqui no Brasil, os festivais de música, e aí os militares que eram os mais famosos, é só olhar o nome das estradas, das ruas, das praças, é tudo nome de militar. Depois de um tempo, não tem mais nome de militar nas coisas, é nome de artista. Porque tinha fama quem era, né? A hierarquia, o status, a patente. É general fulano de tal, é general não sei das quantas. O Brasil foi governado por vários militares. Só que aí acabou. Aquela geração não queria mais o militarismo. Aí teve uma baixa procura de alistamento e tiveram que os exércitos de todo o Ocidente, os exércitos fazerem campanhas maciças de recrutamento, porque ninguém mais queria exército. E aí começa então a transição, acho que a década de 70 é de fato o início da transição, porque quando se trata de humanidade, uma mudança demora, né, às vezes algumas décadas. Hoje em dia está demorando menos, por causa da internet, por causa da globalização. Acontece um negócio lá no Japão agora, daí a 10 segundos já pipoca no celular a notícia. Então, isso deu uma acelerada no processo, mas naquele tempo as coisas eram mais lentas,
Então começa ali 70 e final da década de 90 a gente já está mergulhado em pós-modernidade, com internet, com tecnologia, e já começa-se uma nova maneira de enxergar e de entender o mundo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para que você perceba que, na Idade Antiga, o povo lia a Bíblia de um jeito, porque a divindade estava no centro. Na Idade Média, o povo nem lia a Bíblia. Tomaram a Bíblia do povo. Então, o que o povo sabia de Bíblia era o que o clero passava. Então, a leitura da Bíblia é na ótica da igreja. É uma leitura que interessa à igreja. Aqui é uma leitura que interessa à divindade. Aqui é uma leitura que interessa à igreja. Aqui na modernidade é uma leitura que interessa ao homem. Então foi nesse período, que dura aí uns quase 500 anos, foi nesse período que começamos a ter uma leitura humanista da Bíblia. E é nesse período que surgem questionamentos do tipo: se Deus é bom, por que mandou matar? Nunca na história da humanidade ninguém tinha questionado isso. Por que agora está questionando? Porque a leitura é humanista. Eu estou no centro. E eu sou homem. E eu estou vendo aqui que Deus mandou matar um ser humano. Se o ser humano está no centro, ele é o mais importante. Que Deus é esse que manda matar o que é mais importante? Esse Deus está errado. Percebe? Quando na verdade a leitura da Bíblia não é para colocar a gente no centro, é para colocar Deus no centro. Então, não importa o que Deus tenha feito, Ele tem que ser glorificado e não eu. Ele tem que ser agradado e não eu. Então essa leitura humanista, essa leitura moderna da Bíblia, entregou para a gente na pós-modernidade uma leitura muito equivocada da Escritura. Porque a gente ficou quase 500 anos botando a humanidade no centro da leitura. Então se faz bem para o homem, está certo. Se não faz bem para o homem, está errado, porque o homem é a referência. E aí você tem a divindade no centro, a igreja no centro, o homem no centro, e agora? Agora não tem centro. Agora cada um é o centro de si mesmo. Se eu falar que isso aqui é um macarrão, você não pode discordar de mim, é minha opinião. Para mim isso é um macarrão, não importa o que você pensa. Se você acha que isso aqui é microfone, é problema seu, isso é sua opinião. Eu sou o centro do meu mundo e eu estou dizendo que isso é um macarrão. Percebe? Aí a gente vê um monte de coisa que a gente não entende. Por que esses meninos pensam assim? Por que esses meninos fazem essas doideiras? Eu não consigo entender. É por isso que agora não tem centro mais. Por isso que as instituições modernas, que eram muito sólidas, por isso que o Bauman, que é o maior estudioso disso no mundo, ele chama esse tempo de modernidade líquida, porque ele faz essa comparação e ele diz: a modernidade era muito sólida, é o exército, é a família, é a escola, é o governo, tudo é muito sólido, rígido. Se a pessoa entrou numa instituição daquela, olha, ganhou a vida, é sólido. O cara entrou para o exército, ele se deu bem a vida toda, porque é sólido. Ninguém imagina um sargento, um tenente, seja lá o que for, do exército, da polícia, ser mandado embora, sabe? É sólido. E eles, o que eles falarem, todo mundo respeita. A polícia chega, todo mundo, porque é instituição sólida. Na pós-modernidade, tudo que era sólido ruiu, ficou líquido. As duas guerras derrubaram toda a solidez da modernidade. É por isso que agora polícia, família, governo, igreja, todas as instituições que eram sólidas na modernidade agora perderam a solidez. Ninguém se interessa mais, ninguém respeita mais.
Não se respeita mais. Não respeita o governante, não respeita o padre, o pastor, não respeita o policial, não respeita mais nada. Por quê? Porque para esse novo tempo, todas essas instituições que eram sólidas levaram à guerra. E nós não queremos morrer na guerra, então queremos fugir dessas instituições. Tudo isso está no inconsciente de todo mundo. Tem gente que passa uma vida inteira e nem percebe isso. Mas tem gente que Deus capacita e coloca para estudar essas coisas, para ajudar a gente a entender. Então, essa leitura da Bíblia, que eu dei como exemplo, de que questiona Deus, né? Como que Deus mandou matar o homem? É porque é uma leitura humanista, uma leitura moderna. Porque o homem é a referência. Se fez mal para o homem, está errado. Só que a leitura nossa não pode ter o homem no centro. Tem que ter Jesus no centro. Porque nós somos crentes. E importa que ele cresça e que eu diminua. Que ele seja honrado e que eu seja humilhado. Então, o Evangelho nos chama à morte. E isso para a modernidade é uma afronta. Que Deus é esse que me chama para morrer? Morrer para mim mesmo? Como que eu tenho que negar o meu desejo, o meu prazer, a minha felicidade? Como assim? Que Deus é esse? Antes, né? Isso era questionado de forma coletiva, e agora isso é questionado de forma individual. Porque se antes a humanidade estava no centro, agora cada ser humano é o centro de si mesmo. É por isso que você tinha famílias inteiras numa determinada instituição, e agora você tem famílias totalmente divididas, onde cada membro da família tem um interesse diferente. Por causa disso, porque agora cada um é o centro. Para que eu fiz toda essa introdução? Porque as palavras que eu vou ler agora de Jesus, se a gente ler na ótica moderna, humanista, a gente vai ter a tendência até de dizer que Jesus está errado. Essa é a nossa dificuldade de aceitar alguns mandamentos, algumas ordenanças e algumas orientações de Jesus. Por quê? Porque vai contra o que a gente pensa, o que a gente quer. Jesus derruba a gente e a gente fica incomodado com isso. E aí a gente não consegue conceber um Deus que faz essa maldade comigo. Como assim? Então, veja só essas palavras aqui. Ó. Lucas 14, a partir do 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse. Então, Jesus falou para uma multidão. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. No mundo que a gente vive, isso não faz sentido, isso não é bom. Que Deus é esse que manda eu colocar a minha família em segundo plano? Que Deus é esse que faz eu colocar a minha própria vida em segundo plano? Que Deus é esse? Que é isso? É um escândalo, é um crime. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês,
pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem condição de concluir. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele. Ah, começou e não terminou. Qual é o rei, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, se ele fez a conta e viu que não dá para encarar, então ele via o representante pedindo paz. Eu não vou botar meu exército inteiro para morrer. Se eu já vi que eu não posso ganhar, eu vou me entregar, vou me render. Pois qualquer um de vocês que não renuncia tudo, eu não sei se você sabe o significado de tudo, mas tudo é tudo mesmo. Tudo é tudo. Qualquer coisa que você pensar está incluído no tudo. Quem não renuncia tudo que tem não pode ser meu discípulo. Jesus pega pesado, né? Aí os caras vão reclamar com ele: ô senhor, você está pegando muito pesado, o povo está indo embora. Aí Jesus fala: vocês não querem ir também não? Pode ir. Aí o Pedro, sempre o Pedro, né? Pula na frente, quer. Aí o Pedro falou: para quem iremos nós? O Pedro não falou para onde iremos nós. Pedro falou: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Toda vez que a gente pensa em fugir, a gente pensa para onde? Só que o Pedro diz: para quem eu vou fugir? Porque a gente tem essa dificuldade, né, de se lembrar, porque a gente não é judeu. A nossa primeira dificuldade é que a gente não é judeu. A nossa segunda dificuldade é que a gente não é morador do Oriente Médio. Nossa terceira dificuldade é que a gente não está no ano 31. A gente está em 2024. Então a gente está falando de um negócio que aconteceu quase 2.000 anos atrás, lá no Oriente Médio, um outro idioma, com uma outra cultura, um outro jeito de se organizar como sociedade. A gente precisa se lembrar que quando Jesus aparece e ele chama 12 alunos, Jesus é um rabino, só que ele é um rabino diferente. Os rabinos ensinam na sinagoga, ele ensina no meio da rua. Os rabinos ensinam as crianças primeiro, e depois aos adultos, no sábado. Jesus não, Jesus chama adultos, jovens, adultos, para andar com ele todo dia. Ele não ensina só no sábado. Ele ensina na vida, todo dia. O tempo inteiro, ele está comendo, está ensinando. Está viajando, está ensinando. Aí ele cura alguém, e ensina. E o ministério principal de Jesus é o ensino. Ele é um professor. Só que em vez de estar na escola, ele saiu na rua, chamando os caras para ser aluno dele. É um rabino, gente. Então, quando ele está dizendo aqui, não pode ser meu discípulo, ele está dizendo, não pode ser meu aluno. Por que não pode ser meu aluno? Porque eu não tenho uma sinagoga fixa. Para ser meu aluno, você vai ter que vir andando atrás de mim. Percebe o que ele está falando? É muito simples o que ele está falando. O problema é que a gente às vezes quer interpretar a Bíblia sempre nas coisas muito... não, é simples isso aqui, é simples.
Ele começou a ensinar e a fama correu. Tem um novo professor que ensina como nenhum outro. Aí foi um monte de gente para aprender com ele. Ele deu uma aula para um monte de gente. Só que ele virou para esse monte de gente e falou: olha só, eu não vou ficar aqui para sempre não. Se vocês querem continuar tendo aula, terão que vir. Por quê? Porque eu não vou parar em lugar nenhum não. Amanhã eu vou estar num outro lugar. E quem não vier comigo vai perder a aula de amanhã. Entendeu, irmão? É muito simples. Eu não tenho uma escola fixa. Eu dou aula na rua. E eu não fico parado no mesmo lugar há muito tempo. Então, se você quiser continuar sendo meu aluno, você vai ter que vir andando atrás de mim. Quando ele falava isso, o pessoal falava: ah, vou nada. Não, o professor é muito bom, foi a melhor aula que eu já tive na minha vida. Mas eu não vou largar minhas coisas para ir andando atrás dele. Que é isso? Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho marido, eu tenho esposa, eu tenho meu trabalho. Eu tenho uma vida. Esse rabino é maluco, ele quer que eu largue a minha vida e vou andando atrás dele. Aí Jesus fala: tudo bem, fique com a sua vida, mas aí você vai perder as aulas. É só isso que Jesus está falando. Jesus não está falando de ir para a igreja. Jesus não está falando de nada. Jesus só está falando assim: ó, você quer ter aula comigo? Você tem que vir atrás de mim, porque eu não paro em lugar nenhum. Aí a gente joga isso aqui e lê isso aqui com uma lente evangélica, né? Então, Jesus está falando que a gente tem que ir para a igreja. Jesus está falando que a gente... Não, irmão. Não. É muito mais simples do que parece. Jesus está dizendo: eu dou aulas, mas eu não tenho sinagoga fixa. Eu dou aula no meio da rua. E eu vou andando e dando aula. Então, se você quiser continuar tendo aula comigo, você vai ter que vir atrás de mim. Jesus, mas eu tenho toda uma vida. Aí ele diz: você precisa escolher. Se você escolher sua vida, você vai perder as aulas. Se você escolher as aulas, você vai ter que perder a vida, porque eu não vou ficar aí na sua vida. Você vai ter que vir atrás de mim. Só isso. Só que Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para alguns, deu uma última aula e falou: ó, eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Vou preparar o lugar e já volto. Aí, mas a gente vai ficar sem professor? Não, eu vou mandar o Espírito. E ele vai ajudar vocês. Ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado. Sabe quando um professor precisa ir ao banheiro, precisa ir na biblioteca, na sala dos professores, né? E ele está assim com uma turma de crianças, adolescentes, ele fala: ó, a tia vai sair, hein? E tal. Aí ele chama: fulana, ele chama alguém da escola, ou um aluno mais líder, não sei o quê. Ele chama alguém e fala: você dá uma olhadinha aqui para mim na sala, enquanto eu vou ali na biblioteca pegar um negócio e já volto. É isso que Jesus fez. Ele falou: eu vou ali e já volto. Mas eu não posso deixar vocês sozinhos, senão vira bagunça a sala. Se o professor sair e não deixar ninguém responsável, quando ele voltar, tem menino pendurado no teto de cabeça para baixo. Então o que Jesus fez foi isso: eu vou ali e já volto. Mas não posso deixar vocês sozinhos, senão vira bagunça. Então vou deixar o Espírito para tomar conta de vocês. E nesse momento em que o Espírito está tomando conta da gente, o Espírito está dizendo assim: e aí, pessoal, o que vocês estão aprendendo com o professor? Se o aluno responde: não aprendi nada, ele vai falar: é mesmo, então nada. Eu aprendi não sei o quê. O que você aprendeu? Que legal, aprendeu isso, aquilo. Que legal. E você, o que aprendeu? E você? A gente está nesse tempo assim de: o que a gente aprendeu? Ele deu aula 3 anos e meio. E tem 2000 anos que a gente está
tendo essas mesmas aulas. E qual que é o nosso problema? A gente está 2000 anos assistindo as mesmas aulas e ainda não entendemos. A gente só precisa descobrir onde é que está o nosso problema. É que a gente não lê, porque se a gente ouvir o que o professor fala, não anotar nada, não ler nada, não estudar nada, quando chegar na avaliação, provavelmente não teremos uma boa nota. Então, assim, onde está a nossa falha? A gente não está lendo, a gente não está estudando, a gente não está prestando atenção na aula. O que nós estamos fazendo na sala de aula da vida, que as aulas são tão simples e a gente não está conseguindo entender? O que nós estamos arrumando nessa sala de aula, que são as mesmas aulas e elas são muito simples? Porque pescador entendeu, gente simples entendeu, todo mundo entendeu. Por que a gente não está entendendo? Por que a gente transformou essa sala de aula numa produtora de eventos? É só uma sala de aula. E aí a gente quis fazer da sala de aula outras coisas. Outras coisas. Por quê? Aqui dentro dá para dormir. Vamos dormir? Vamos, mas sala de aula não é para dormir. Oh, é aniversário do fulano, vamos comemorar o aniversário dele. Aí pendura, decoração. Mas sala de aula não é para comemorar aniversário. Pode-se fazer muita coisa dentro de uma sala de aula, mas a sala de aula é feita para aprender a aula. E aí a gente faz tudo menos prestar atenção em aprender. Então, queridos, permita-me mostrar um negocinho aqui para vocês. Essa literatura aqui, ó, Discipulado Cristão, treinando vidas para Cristo. Bernd Walter. Isso aqui é pouquíssimo conhecido. E ele diz assim, ó: creio na Bíblia, tomo o seu conteúdo, analiso, comparo com outras de suas partes, confio naquilo que Deus quer dizer e decido, com honestidade, viver aquilo que o Espírito Santo me orienta a fazer. Creio inquestionavelmente no poder das palavras escritas sobre Jesus e sei que são verdadeiras, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Da mesma maneira, as palavras reveladas por meio do apóstolo: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, qual me amou e se entregou por mim. Creio no desafio que Jesus fez para aqueles que querem segui-lo de verdade. Quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Conhecendo o elevado propósito que Jesus sonhou para aqueles que nele crescem, creio também no efeito final daquilo que o Salvador providenciou por meio da sua obra redentora. Isso é só a introdução, tá? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Perguntas que devem estar martelando na nossa mente. Por que o cristianismo aqui e ali
parece falhar nessa capacidade de transformar vidas? Por que que a igreja cresce, mas a sociedade não muda? Tem um estudo de que em 2030, os evangélicos serão maioria no Brasil, 51%. Mas será que o Brasil ficou 51% mais justo? 51% mais saudável, mais fraterno, mais pacífico? E as estatísticas mostram que não. Que a gente vai ser maioria e o Brasil continua igual. Igual. A gente precisa rever isso, irmãos. Porque milhares de membros de igreja parece que nunca experimentaram uma vida abundante. Como é que uma pessoa passa uma vida inteira tendo aulas de como viver bem e nunca viveu bem? Por que ocorre que membros de igreja que são considerados fiéis, não estamos falando o mosca de padaria, não. Estou falando do cara que vem, que participa, que está ativamente no negócio. Mas não são capazes de viver como Jesus viveu. O que acontece é que somos mais influenciados pela cultura que nos rodeia do que pelos princípios bíblicos. Porque quando a gente vai dar uma opinião, a gente diz, eu acho, ao invés de dizer, a Bíblia diz. É o que, Maria Helena? Olha, o acho não se escreve. Ou escreve de lápis, né? Para poder ficar fácil de apagar. Acha porque não tem certeza, exatamente. Queridos, um colega de estudo, ele é de Brasília, a gente estudou, pesquisou, né? Fizemos teses no mesmo assunto. Ele deu a ótica dele, eu dei a minha, a gente falou de coisas diferentes, mas no mesmo assunto, que é pregação. E ele fez uma pesquisa, porque era o que ele estava querendo defender na tese dele, e ele compartilhou comigo, que tem não é bem um dado, um fato, mas existe nos Estados Unidos algo que todo mundo propaga como se fosse verdade. Então é meio que uma tradição da igreja norte-americana. E ele diz que, né, pesquisando, teve acesso lá, e ele pesquisando sobre pregação e pregadores, e ele diz que existe uma máxima, assim, um axioma na igreja norte-americana, e todo mundo diz que se o Billy Graham ganhasse 1 centavo por cada vez que ele disse, a Bíblia diz, ele morreria milionário. Você pode abrir qualquer sermão do Billy Graham. Eu posso abrir aqui agora no YouTube, qualquer trecho de qualquer sermão. Você vai ver ele falando umas 10 vezes. The Bible says. The Bible says. A Bíblia diz. A Bíblia não é minha opinião, é a Bíblia que está dizendo. Então, o que o erudito aqui está perguntando para a gente é: por que a gente diz mais eu acho que do que a Bíblia diz? É porque a gente acha que a nossa opinião é mais importante que a Bíblia, ou porque a gente não conhece o que a Bíblia diz? E aí a gente entra nesse paradoxo,
de que a Bíblia é o mais lido, mais vendido, mais traduzido, mais. Mas a gente mesmo nem conhece o livro. Tem uma religião que treinam crianças, filhos, netos, na religião deles. Eles têm um livro sagrado. E eles botam os meninos para decorar aquele livro. E de vez em quando eles fazem um concurso para ver qual menino que mais sabe o livro. E aí, num determinado dia do ano, naquele determinado local onde eles se reúnem frequentemente, eles colocam os meninos todos enfileirados. E o líder abre o livro em qualquer lugar, começa a ler, e para. Quando ele para, o menino tem que continuar de onde ele parou. Tipo, ele abriu lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me, aí o menino tem que continuar. Faz em verdes pastos, mansamente, as águas tranquilas. Aí o outro menino tem que continuar. E o outro menino. Aí se o menino não souber, aí ele sai, perdeu. Aí vem o próximo. Aí ele sabe, porque aí chegou até, não sabe, saiu, perdeu. E aí vai, do primeiro até o último. Quem não sabe, sai. E aí volta depois no primeiro, e continua. E volta, e continua, e volta. O último que ficar ganha. E ganha um presente muito caro. Crianças. E se a gente pegasse só quem tem acima de 30 anos de igreja e botasse enfileirado, e em qualquer livro é covardia, vamos só nos Salmos, e abrir em qualquer um dos 150 Salmos, começar a ler, e o povo que tem mais de 30 anos de igreja tem que continuar de onde parou. Qual seria o resultado? Aí depois a gente não sabe por que essa religião está crescendo mais que o cristianismo. E a gente acha que é obra do diabo. Não, irmão. Eles estão levando a sério o que eles creem. Aquele livro para eles é sagrado, então eles decoram o livro. E a gente diz que isso é sagrado, e a gente não sabe nada. Por isso que muita gente não quer aderir à nossa fé. A gente trata o livro sagrado desse jeito. Como é que a gente vai tratar eles que não são sagrados? Porque adequamos a nossa vida cristã a uma versão socialmente aceitável? Por que não ousamos viver o cristianismo nos termos que a Bíblia propõe? E nós somos batistas, e o nosso primeiro princípio batista é: a Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas a gente nem crê e nem pratica. Porque acontece que toda vez que alguém quer viver o cristianismo em sua plenitude, ele desvia por caminhos do fanatismo, ao invés do caminho do serviço ao próximo e do amor expresso em bons relacionamentos. Por que a gente acha que ser um bom crente é frequentar todos os eventos e não se relacionar como Jesus fazia? Por que a gente acha que esse é o lugar mais importante da nossa religião, sendo que Jesus nunca teve um lugar fixo? O que é que nós fizemos do cristianismo, irmãos? O que nós estamos fazendo da vida?
um exemplo muito infeliz. Ao redor de 12% da população de Ruanda, na África Central, eram adventistas. Festejava-se juntamente com outras denominações cristãs, talvez o maior sucesso missionário de toda a história humana. Um país inteiro evangelizado em praticamente 3 décadas. O modelo e as ações empreendidas foram estudados por missiólogos do mundo inteiro, procurando achar os padrões que levaram a um sucesso tão completo como esse. De repente, na década de 90, um conflito étnico toma proporções horrendas, envolvendo todo o país. Aqueles que haviam aprendido a amar Jesus e decidiram pelo batismo seguir o Mestre, trocam os valores do Mestre pela fúria dos rancores tribais. Todo mundo creu, todo mundo batizou. Foi só começar a guerra, todo mundo pegou a arma e foi matar os outros. Tá bom, né? Eu acho que já deu para a gente refletir suficientemente no Cristo que a gente diz crer e no cristão que a gente diz ser. Deus abençoe todo mundo aí que está online com a gente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Se tiver aqui, fiquem à vontade para perguntar. Oséias, Aureliana, Isabel, Elaine, ó, bom dia, aqui já é boa tarde. Ó. Nossos missionários lá na África. Lidica Costura, Sérgio e Lídia. Paulo, Sila, Simone, Jô Mesa Barba, Estelina, Creuzinha, Camila, Sandra, Júnior, Ormindo Júnior, Alessandra, Tânia, Maria Sátira, Luiz Gustavo. Deus abençoe, Carioca, ainda está em repouso. Amanhã vai ao médico. Deus abençoe, estou orando por você. Wanda. IF. Concordo plenamente, são muitos eu acho, eu penso, eu entendo, e poucos a Bíblia diz. IF, não sei quem é esse IF. Bota seu nome aí para nós. Elaine, nossa missionária, esposa do Fred. Grande verdade, gastamos tanto tempo com outras coisas e sabemos tão pouco do que realmente importa. Adriana, Nayara, Deus abençoe. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, fazer uma pergunta? O que eu tinha para hoje era só isso tudo. Alguém quer falar? Fique à vontade, irmão. Aí, eu estou acabando antes das 11. Vamos orar, né, irmãos? Vamos orar. São verdades irrefutáveis, né? De fato, a gente até faz algumas coisas. E algumas coisas a gente até faz bem. Mas a verdade é que a gente está bem distante do que Jesus deseja de nós. Do que Jesus planejou para nós. Como igreja, como seus alunos. Então é tempo da gente perceber essa verdade de que Jesus é um professor que anda pelas ruas, dando aulas. E quem quer ser aluno tem que acompanhar ele. Porque ele não é o professor que vai até o aluno, né?
É o aluno que vai nele. Ele vai e os alunos vão atrás. Então, a gente precisa, né? Precisa tomar essa decisão, a gente precisa ter essa coragem. Então vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude a ter essa coragem, tomar essa decisão e passarmos a ter uma vida cristã, mais do que uma religião cristã ou cultos cristãos. Eu acho que o caminho da gente colocar isso aqui em prática é a gente entender que a gente passa mais tempo, muito mais tempo lá fora do que aqui dentro. Então a gente precisa achar uma maneira de equilibrar isso, da gente ser mais lá do que aqui, porque a gente passa mais tempo lá do que aqui. Então, ao invés da gente ficar chamando as pessoas para cá, né, Jesus não mandou a gente chamar a gente para cá. Ele mandou a gente ir para lá. Ide. Ele não falou, incrédulos, vinde ao culto, vinde à igreja. Não, ele falou com a igreja, ide. É nós que tem que ir, não é o povo que tem que vir. Se vier, amém. É lucro. Mas qual é o nosso problema? Os nossos resultados só existem porque tem pessoas vindo. Porque se ninguém vier, a gente não tem resultado nenhum. Porque a gente não está indo. Claro, com raras exceções. Mas é exceção. Pois não, meu querido? Uma boa pergunta aqui, ó. Ele falou que eu mencionei essa religião que o pessoal decora, e aí ele falou, mas será que eles buscam a compreensão? Porque às vezes é melhor compreender do que decorar, e é um fato. Mas você precisa se lembrar que eles estão fazendo isso com as crianças. E o objetivo disso é, aquilo que a gente aprende na infância, dificilmente a gente esquece depois. Quando a gente aprende adulto, é muito mais difícil de reter o conhecimento. A gente esquece com muito mais facilidade o sermão que a gente ouviu domingo passado do que a tabuada que a gente decorou com 9 anos de idade. Então, o objetivo deles é botar o conteúdo do livro dentro daqueles meninos. Porque o modus operandi dessa religião é enviar os meninos para ganhar outros. E nem sempre eles podem usar o livro. Então o livro tem que estar dentro deles. Entendeu? Desse dizer aí, dizem também que não sei se eu posso falar assim, os filhos das trevas são mais prudentes do que... Excelente, Maria Helena. Excelente. A Maria Helena lembrou de um versículo, ó, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. É exatamente isso. Como que um povo, né, e eu estou tentando manter aqui o sigilo por ética, porque eu não gosto de ficar falando gosto de falar de nós, falar dos outros não presta, né? Falar de Deus, falar de nós e tá bom. Mas eu só citei como um exemplo positivo mesmo. Eu não estou depreciando a religião. Pelo contrário, eu estou dizendo, olha como eles fazem. Por que a gente não faz também? Irmãos, presta atenção nisso aqui. Deixa eu te mostrar uma cena. Olha essa cena aqui, ó. Acompanha comigo no replay. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um tapa na cara da gente, mas é um tapa que não tem tamanho. Ó, todos os anos, é o final de Lucas 2. José e Maria iam para Jerusalém na festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, ele foi também. Aí você conhece o resto da história, né? Aí eles foram embora, esqueceram Jesus, voltaram, pegaram Jesus e foi com eles para Nazaré.
e crescia, né, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa é a passagem, mas essa cena aqui pode ser que você não tenha reparado. Só o Lucas registrou isso aqui, porque ele é médico, ele é detalhista. A pergunta que a gente tem que fazer é: o que é que acontecia com um menino judeu quando ele completava 12 anos? Porque o Lucas faz questão de frisar o detalhe. E se você for atrás da resposta, ela é muito simples. Todo menino vai para a sinagoga com 8 anos de idade, aprender com o rabino, de segunda a sexta. No sábado, os pais é que vão. Os pais trabalham de segunda a sexta e vão aprender no sábado. Os meninos aprendem de segunda a sexta, no sábado eles ficam em casa. Aí, aliás, eles trabalham de domingo a sexta, né? E o sábado, que é o descanso. Quando um menino completava 12 anos, ele já estava 4 anos com o rabino. 4 anos estudando o quê? A lei de Moisés, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Eles eram estimulados a decorar todo o livro, e eles tinham que responder às perguntas de Gênesis, Êxodo, é um rolo só, é o rolo da lei, grande. Então o rabino ia lendo aquilo ali e ensinando para os meninos. 4 anos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Quando ele completava 12 anos, ele estava já há 4 anos estudando a lei, então ele era chamado ou numa sinagoga ou no templo para passar pelo Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento. Bar Mitzvah. O que era o Bar Mitzvah? Hoje eles fazem com 13 anos e também fazem com meninas. Como que acontecia? O pai trazia o menino, apresentava-o na sinagoga ou no templo, e inscrevia o menino: meu menino está pronto, quer passar pelo Bar Mitzvah. Então os homens daquela sinagoga ou do templo faziam perguntas para o menino sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Se ele respondesse satisfatoriamente, ele era aprovado. E aí eles então impunham as mãos e agradeciam a Deus por mais um filho do mandamento. Daquele momento em diante, ele ainda não é maior civilmente. Ele ainda não atingiu a maioridade civil, isso vem só aos 30. Agora ele passa a ser mancebo, de 12 até 30. Para eles era assim: 0 a 12 é criança, 12 a 30 é mancebo, 30 é varão, cabelo ficou branco, é ancião. E aí, o menino não era maior de idade civil, socialmente, mas ele já era agora maior religiosamente. Ele atingia a maioridade religiosa, porque agora ele já podia subir para o pátio dos homens e cultuar junto com eles. E se ele quebrasse um mandamento, ele já sofria a pena. Entendeu? Pois não, Samuel? Essa regra ainda, esse costume ainda hoje atual, é dessa maneira? Hoje não tem muita sinagoga, eles fazem com 13 anos e fazem com meninos e meninas. Geralmente o rabino dá um intensivo de lei e eles respondem perguntas muito mais brandas e fazem um evento que é mais social e familiar do que religioso, como era naquele tempo. Mas nessa parte, eu penso assim, que eu vou tirar para o meu, acho que a maioria de todos aqui também que eram dos antigos, tinha culto doméstico, a gente era mais rígido no sistema, né? Era de uma maneira que, por isso que a gente, eu tenho ainda a ideia assim, de, por exemplo, às vezes repetir muita coisa, repetir, como o senhor falou, decorar, é importante, e muitos de hoje em dia não concordam com isso. Por exemplo, repetir um determinado ensinamento de casa. A menina deixou o copo ali, eu vou lá e falo hoje, ó, tira dali. Aí eu amanhã tira dali. Tem pessoas que não concordam com isso, sendo que é uma coisa importante, porque lá na frente, de tanto ele ouvir aquilo ali, ele vai fazer. Então nós hoje estamos devendo, digo nós no geral, nós brasileiros aqui, estamos aqui,
Por causa disso, ó, não tem curso doméstico, não tem mais culto na classe, não tem, então eu sei que mudou as coisas, mas deixamos alguma coisa para trás, entendeu? A gente precisa voltar aos princípios, Samuel. Precisamos sim, aos princípios, não necessariamente às práticas, né? Então o Samuel, para quem está em casa e não ouviu, o Samuel fez um comentário sobre a maneira como se vivia o evangelho e se criava filhos, que tem mudado muito, e na ótica dele, por isso que a gente está, né, diminuindo essa eficiência. Então, voltando aqui para a cena, Jesus completa 12 anos, e aí o José fala, ó, agora você vai com a gente para Jerusalém, fazer o bar mitzvah. Só que tem um detalhe, era a festa da Páscoa. O bar mitzvah mais difícil era o da Páscoa, porque, como o próprio texto diz, olha aqui, ó. Eles foram embora, né? Aí Jesus perdeu. Eles voltaram para buscar Jesus. Qual foi a cena que eles viram? 3 dias depois, 3 dias depois, acharam no templo, assentado, no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo pergunta para eles. Olha isso, gente, pelo amor de Deus, aqui é um negócio muito extraordinário. O José chega lá e fala, opa, bom dia, eu sou lá de Nazaré, mas eu sou de Judá, de Belém, mas moro em Nazaré, e esse menino meu fez 12 anos, ele precisa passar pelo bar mitzvah. Nazaré? Mas tem sinagoga em Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Onde que esse menino aprendeu Bíblia em Nazaré? Não, pode inscrever o menino aí que eu garanto. Aí Jesus vai lá, entra na fila e tal, e vai bar mitzvah. Festa da Páscoa, 1 milhão de pessoas em Jerusalém, na semana da Páscoa. É a festa mais frequentada. Todos os doutores, Hilel, Shammai, Gamaliel, os mais top da teologia judaica estavam ali. Portanto, todo mundo tinha medo de fazer bar mitzvah na Páscoa no templo, porque quem faria as perguntas eram os melhores. E aí chega um menino de Nazaré. Opa, você é de Nazaré? Aí eu fico imaginando os caras olhando para o José, olhando para Jesus, e imaginando assim, que vergonha que esse menino vai passar, gente. Quem é o rabino desse menino? Quem é que estuda a Bíblia em Nazaré? Esse pai é doido, trazer o menino para o matadouro, botar junto com os doutores, para responder pergunta. Aí canta, dança, roda, é Páscoa. Come pão, bebe vinho, a caravana de Nazaré está partindo, bora para Galileia. O Zé desesperou, pegou a Maria lá embaixo e vamos embora. Um dia andando, cadê Jesus? Cadê Jesus? Meu Deus, perdeu o menino. Volta para Jerusalém, procura 3 dias e fala, por desencargo de consciência, vão passar lá na igreja para ver se ele está lá, porque um adolescente de 12 anos, Jerusalém fervendo de gente. Você acha que ele vai querer estar na igreja? Esse menino está brincando por aí. Aí deixou a igreja por último. E qual foi a surpresa? Quando chegou na igreja, ele estava lá. Só que ao invés dos doutores fazendo pergunta, era ele que estava fazendo pergunta para os doutores. Quando a gente entende tudo mesmo, a gente vê como Jesus é extraordinário. Jesus é o cara mesmo, é o cara. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa aqui comigo. Nesse tempo, aqui, nessa religião, nessa cultura, nesse contexto, os meninos eram levados para um lugar, para estudar por 4 anos. Respondia perguntas sobre tudo que ele estudou. Se for aprovado, o que é que ele ganha? Direito de participar do culto. Olha como é que nós estamos hoje, 2000 anos depois. A gente pega alguns meninos, não são todos, alguns, manda para um lugar para estudar 4 anos, responde umas perguntas sobre tudo que ele estudou, e se ele for aprovado, ele ganha o quê? Ele pode ser pastor.
Olha como é que o nosso nível caiu drasticamente. O menino tinha que estudar 4 anos e responder um monte de perguntas só para participar do culto. Agora, se a gente responde umas perguntas, a gente pode ser pastor. Por isso que a igreja cresce e a sociedade não muda. Porque a gente baixou o sarrafo demais. O que antes era prerrogativa para entrar no culto, agora o cara pode ser o líder de tudo. Pastor. Caiu o nível demais, irmãos. E se caiu o nível do conhecimento bíblico, caiu o nível de tudo.